Você vai acompanhar agora uma história impressionante. Uma jovem de 26 anos está à procura de seus pais biológicos e a mãe, que a criou, quer conhecer a filha que teria sido trocada na maternidade. É uma missão difícil e delicada para as duas. E quem conta essa história são os repórteres Thea Morel e Mauro Moraes. No dia 18 de abril de 1990, às 13h30 da tarde, uma mulher deu à luz a uma linda menina. Foram quase 24 horas de parto e a bebê nasceu bem, com quase 4 quilos. A enfermeira mostrou a nenenzinha para a mãe por alguns segundos e depois a levou para o berçário. Mãe e filha só foram se encontrar novamente no dia seguinte. Depois disso, nunca mais se separaram. Mas anos depois, a pequena Samantha descobriu que havia sido trocada na maternidade. Essa aqui, a Sociedade Beneficente Portuguesa de Manaus. Desde pequena, Samantha era muito diferente dos pais. A mãe tem a pele e os cabelos claros. A jovem, hoje com 26 anos, é morena com cabelos cacheados. Isso fez com que o marido de Deusamira saísse de casa quando a filha tinha apenas 2 meses. Mas apesar das diferenças, a mãe nunca quis acreditar que Sam não era sua filha. Para a família e para ele mesmo foi um ato de traição. Então eu cuidei da menina sozinha, eu e a minha família. O tempo passou e as duas, mãe e filha, permaneceram inseparáveis. O pai não queria mais dar uma pensão, mas pagou o exame de DNA. Samantha tinha 18 anos quando descobriu que tinha sido trocada ainda na maternidade. O resultado do DNA não dá margem para dúvidas. Em 26 de agosto de 2008, ele diz: concluímos que Expedito Menezes da Silveira não é o pai biológico de Samantha Develin. E Maria Deusamira Maia não é a mãe biológica. Como é que você recebeu essa notícia, essa certeza com o DNA na mão? Eu lembro que a minha mãe chorou muito, depois foi o meu pai e eu tive que acalmá-los. Aí eu falei para minha mãe dentro do ônibus: mãe, a senhora ainda quer que eu volte para casa? Porque eu não sou sua filha. Então assim, eu fiquei muito triste. E ela falou: não, você é louca, você vai voltar para casa, você é minha filha sim. Você pode ter sido trocada, mas agora em vez de eu ter uma filha, eu tenho 2. Começou aí um desafio para descobrir quem são os pais verdadeiros da menina. A Beneficente Portuguesa só aceitou fornecer os registros depois da ajuda da Defensoria Pública. A Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas entregou esse relatório aqui para a Deusa e para a Samantha, onde tem o nome de todas as mães que tiveram filhos entre os dias 17 e 19 de abril. O nome da família que teve a filha trocada com a Samantha, com certeza está aqui. Mas é muito complicado para vocês, né, Samantha, procurar simplesmente essa família? Sim, é muito complicado, porque como que eu vou poder chegar de porta em porta batendo: não, posso ser sua filha, eu fui trocada com a sua filha. Então, assim, eu vejo que é um constrangimento tanto para a gente quanto para outra mãe. Eu também não sei como que eu vou ser aceita ou se eu não vou ser. A mãe não é aquela que faz, né? É aquela que cria. Então, a Samantha é minha única filha, eu não vou poder mais ter filhos. E a minha vontade é essa, porque ninguém sabe o dia de amanhã. A situação de mãe e filha é delicada. Voltamos a procurar a Defensoria Pública do Amazonas. Com a ajuda da Justiça, é possível revelar a verdade para outra família sem causar traumas maiores. O remédio jurídico para uma situação como essa, o nosso Código Civil, ele traz uma reparação civil para os danos cometidos. Mas, e pelo que as informações que nós temos, essa reparação civil já está sendo procurada. Então, o que a Defensoria pode ajudar é em algo mais sentimental, é algo mais... porque a situação é gravíssima. Mãe e filha mantêm a esperança. Samantha quer descobrir suas origens. Deusa quer abraçar a filha que carregou na barriga por 9 meses. Elas não querem mudar de lar, de vida. O amor desta mãe e desta filha, mesmo sem os laços de sangue, ninguém muda. Mas elas acreditam que a família pode ficar
ainda maior. Eu quero saber a minha verdadeira origem. Eu quero saber de onde eu vim, como que são os meus pais. Eu quero saber, assim, pelos mínimos detalhes. Então é isso que eu quero. Eu quero, assim, poder viver também com eles. Não quero trocar da minha casa e para a casa deles, mas eu quero ter aquela convivência que eu não tive, aquela convivência que foi me roubada. Eu sei o quanto ela me ama, eu entendo a situação dela, assim como ela entende a minha. E como a minha família também me deu o maior apoio, porque nós precisamos saber a verdade. É um direito dela e um direito meu. Ao reencontro. E você também pode ajudar. Se souber de alguém que nasceu em Manaus no mesmo dia da Samanta, no dia 19 de abril de 1990, lá na Maternidade Beneficente Portuguesa, pode entrar em contato pelo telefone 99237-1013, esse número que aparece aqui no seu vídeo. E a OAB do Amazonas pede a suspensão do contrato com a Humanizare, a empresa que administra a maior parte do sistema carcerário do Amazonas. Esse contrato foi renovado pelo governo nesta terça-feira. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Tamires Claire. Tamires, por que a OAB quer que o governo suspenda esse contrato? Larissa, a OAB lista uma série de razões para que esse contrato nem fosse renovado. Segundo eles, não atenderia os requisitos básicos para essa renovação, principalmente porque a empresa não cumpre as funções pelas quais ela foi contratada. Por exemplo, eles foram contratados para prestar serviços de limpeza, serviços administrativos, e alguns desses serviços não eram cumpridos. Eles também deixavam menos funcionários do que estava no contrato. Era previsto 250 funcionários, mas eles só disponibilizavam 153 para se revezarem em turnos lá no complexo penitenciário Anísio Jobim. Além disso, o contrato, segundo a OAB, foi superfaturado. Todos os gastos da Humanizare eram muito mais altos do que qualquer outra empresa que presta serviços em qualquer outro lugar do Brasil. Além disso, também fala sobre algumas ligações de pessoas que seriam os donos da Humanizare e pessoas de dentro do governo, que também poderia invalidar o contrato. Sem falar também que o contrato foi feito em 2014, maio de 2014, com uma validade de 30 meses e não estava previsto que esse contrato poderia ser renovado sem uma licitação. E não foi feita uma licitação para que a Humanizare voltasse a gerenciar o complexo penitenciário Anísio Jobim. Então, por isso, a OAB decidiu entrar com essa ação para suspender esse contrato da empresa Humanizare. Larissa. Aí complica, né? Obrigada, Tamires. Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. A polícia prendeu um foragido da justiça especializado em adulterar veículos roubados. Ele era bem conhecido no mundo do crime, viu? Só para se ter uma ideia, os ladrões levavam os carros roubados até ele. O repórter Márcio Paz Barreto acompanhou essa prisão. Daniel de Oliveira Batista, de 25 anos. Ele já estava foragido da Justiça desde dezembro de 2015. Ele atuava junto com uma quadrilha especializada em roubos, furtos e adulteração de veículos. Esse material todo foi apreendido pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos de Veículos após uma denúncia anônima de que ele estava escondido em uma casa no bairro Zumbi. De 2012 a 2014, o Daniel só roubava, especialmente veículos. E depois especializou também em adulterar veículos, junto com a equipe dele, principalmente uma quadrilha perigosa que atua na Zona Leste. Como é que ele fazia para adulterar esse chassi de forma tão perfeita? Ele tinha um kit de remarcação de chassi e motor, né? As pessoas que roubavam, os ladrões já o conheciam, já levavam diretamente para ele para fazer a adulteração e de uma forma bem detalhada, bem perfeita a mesma adulteração que o Daniel faz. Ele já responde a mais de 10 processos na Justiça por todos esses crimes. E agora, mais uma vez, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos coloca atrás das grades um foragido da Justiça e um criminoso especializado em adulterar
chassi de veículos aqui na cidade de Manaus. Há pessoas envolvidas com essa quadrilha que estão roubando, tá, veículos em Manaus, e aí a investigação continua aqui da DRFV para tentar identificar e qualificar o restante do bando. 10 dias depois do massacre de 60 presos aqui no Amazonas, o secretário de Administração Penitenciária concedeu uma entrevista com exclusividade para a repórter Natália Freire. Em 40 minutos de conversa, Pedro Florencio admitiu a dificuldade para localizar as armas dentro das unidades prisionais. Pedro Florencio é incisivo ao falar sobre o número de presos que fugiram nas últimas rebeliões. Segundo ele, foram 184, como anunciado. Eu jamais seria capaz de omitir um dado aqui dentro, uma informação. O número de pessoas que estão foragidas é o número de pessoas que saíram do presídio, fora os mortos. É óbvio, eu jamais faria isso. Eu não estou aqui para esconder nada, eu não vim para cá dia 1º de outubro de 2015 para esconder nada sobre o sistema prisional. Tudo está à luz, para a sociedade ver, conhecer e discutir. Ele critica autoridades policiais e o próprio ministro da Justiça, que divulgaram números muito maiores. Sobre a carta de 2 presos mortos no massacre que denunciaram dias antes um forte esquema de corrupção dentro do Compage, o secretário fez questão de se eximir de responsabilidade. Eu desafio qualquer pessoa, né, como desafiei agora essa relação quanto ao diretor, de que tenha me encaminhado alguma denúncia e que eu não tenha tomado providência. Eu desafio qualquer pessoa ou autoridade ou instituição que tenha encaminhado uma denúncia aqui para a SEAP que não tenhamos tomado uma providência. Perguntamos então por que o diretor do Compage foi afastado no fim do ano. O Wilson pediu para ir embora, estava cansado já. Essa função de diretor... Aí, no Estado só tem uma forma essa relação é com exoneração. Então não importa se eu peço ou se eu mando embora, eu sou exonerado. Porque ele consta aqui ainda na folha de pagamento desse mês. Não, é porque ele está sendo exonerado agora. Ele está sendo exonerado, salvo engano, foi essa semana por Casa Civil, o pedido de exoneração dele. Ilson Vieira Ruiz foi substituído por José Carvalho Silva. O nome Carvalho aparece na carta-denúncia junto a Wilkin. Os dois seriam responsáveis pela entrada de celulares, drogas e armas no Compage. Ninguém informou para a SEAP esse conhecimento dessa carta, soube através da imprensa, no dia 4, eu acho. Dia 5, eu mandei instalar a sindicância e afastei ele da direção do presídio. E aí, porque ele tem que ter direito ao contraditório, direito à ampla defesa. Eu não posso, porque alguém diz... Quer dizer que porque um preso fala que alguém é corrupto, alguém vai ser preso? Então, o preso falou isso? Ok, não tem problema, nós vamos verificar. A gente recebe denúncias de presos sempre. Eu tenho uma ouvidoria, instituí a ouvidoria aqui, e a doutora Sara, muito diligente, ela está diariamente nas unidades prisionais. E todas as denúncias são apuradas. O que quer dizer a sigla GSI? Gerente de Segurança Interna. Eles citam também um gerente de segurança interna chamado Wilkin Ramon. A gente também está avaliando essa situação também. Ele já foi ouvido? Qual é a situação dele? Foi afastado ou continua desempenhando as atividades? Não, continua desempenhando as mesmas funções. Veja bem, a gente tem que ter... não é assim, eu não posso... Tira ele de lá, quem eu vou colocar? Eu não tenho efetivo. Então, a gente tem que ter... Nós estamos dentro desse turbilhão. Então, agora, a gente tem que atacar o problema emergencial, que é apaziguar, pacificar o sistema. E aí, a gente vai fazendo o rescaldo naturalmente. O fato de não ter tomado determinada providência não significa que eu não irei tomar. Perguntamos também sobre as providências tomadas para evitar a rebelião na virada do ano, já que todos do governo sabiam da possibilidade. Nós comunicamos à empresa de que ela reforçasse o efetivo de agentes por causa desse período. E comunicamos à Polícia Militar para que reforçasse também a muralha. Só um minuto. E o nosso pessoal da Coordenação do Sistema Prisional e do Departamento de Inteligência passaram essa semana, desde a semana do Natal, toda dentro das unidades prisionais. Os funcionários operacionais da Secretaria passaram o dia de Natal, a noite de Natal e de Ano Novo dentro das unidades prisionais para que esses eventos não ocorressem. Então, as providências que nós podíamos tomar, tomamos, foram essas. O secretário não explicou por que a tropa de choque da PM não foi acionada, já que a ameaça de rebelião era iminente. Mas contou o que foi apurado sobre aquele dia. Os presídios todos são filmados 24 horas por dia. Vocês com certeza já têm bastante indícios do que aconteceu naquele fim de semana e eu tenho certeza que o senhor também tem suspeitas, pelo menos, de como essas armas entraram dentro da unidade prisional. A gente já sabe pelas filmagens que entrou muita arma pelo semiaberto. Né? Foram vistas, passou na televisão, tem essas imagens, presos passando com arma longa, então algumas armas entraram. Mas a gente tem informações, desde quando cheguei aqui, que existem armas nos presídios.
Para que existem essas armas? Para segurança interna dos presos. Eles são inimigos aqui fora. Então, quando eles entram, essa rixa, ela é potencializada. Então, eles conseguem colocar armas para dentro, porque encontram pessoas corruptas, e aí para se defender lá dentro. A gente tenta impedir. A corrupção ela é natural da pessoa humana. A gente diminui os índices, acabar não acaba. Sistema prisional, onde você tem uma massa reprimida de criminosos que querem tudo. Imagina, a pessoa é viciada em droga. Quando ela entra no presídio, ela deixa de ser viciada? Muito pelo contrário. Então ela faz qualquer coisa para ter o vício dela atendido. A cada revista que é feita, descobre-se novas coisas. Sim. Essas revistas não são eficientes? Elas são eficientes, mas elas não conseguem retirar todos os objetos proibidos, porque os presos escondem. Eles têm tocas, como eles chamam, que a gente não detecta. A gente não consegue encontrar. Porque senão nós já teríamos retirado todas as armas dentro do presídio. A gente só consegue detectar uma arma quando o preso está em tal local lá. A gente vai lá e encontra. Porque elas não ficam debaixo do colchão, não ficam lá em cima de uma mesa, não ficam na cintura do preso. Eles escondem essas armas que a gente não encontra. Pedro Florencio ainda explicou porque logo depois da rebelião, nada foi encontrado no Compage. A primeira revista ela foi mais para retirar o que estava ali à mão e voltar à cadeia normalidade, entendeu? Então, todo mundo já estava muito estressado, polícia, os presos, então a gente não podia ficar fazendo uma revista tão minuciosa. Fez, não encontrou as armas? Tá bom, então vamos voltar outro dia. Se planejou, quando a polícia teve oportunidade, a gente foi novamente. E fizemos uma outra revista, talvez mais minuciosa ainda. E retirou-se, aí foi quando encontrou uma arma. Por quê? Retiramos somente a longa, não foi a arma longa da revista, né? Porque o trabalho de inteligência conseguiu detectar onde estava a arma, senão nós não nos encontrar. Aí nós tiramos uma arma longa. Onde ela estava? Estava escondida aí, em que? No bueiro do pavilhão. No bueiro do pavilhão, num local lá, que com fio de nalho puxaram. Os presos são engenhosos demais, então a gente não consegue encontrar isso facilmente. Se o próprio secretário está dizendo isso, né, a gente deveria encontrar. E você vai sair de casa daqui a pouquinho? Então eu te convido para dar uma outra olhadinha nas imagens do trânsito pelas câmeras do CIOP. Se você vai passar pela Constantino Neri, olha só como é que está o trânsito por lá. Esse aqui é bem no cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira. Essa retenção ali é por causa do semáforo, tá, gente? Mas parece que o trânsito está fluindo com tranquilidade. Quem preferir também pode acessar a Avenida Djalma Batista. Do lado direito da sua tela é para quem segue para o bairro, do lado esquerdo para quem segue no sentido centro. Uma ótima opção para o motorista com a Avenida Constantino Neri. E daqui a pouco, uma boa notícia para quem está tentando entrar no mercado de trabalho. O Ministério Público Federal abre inscrições para processo seletivo. E você que gosta de esporte também não sai daí não, que a gente traz no próximo bloco a história de um jogador de futebol que está realizando um sonho. Ele vai jogar na Europa. O intervalo é rapidinho, a gente já volta.